Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa 10ª aula de Religiões Comparadas 1 e 2. Hoje seria o nosso último dia, mas achamos por bem de termos mais 2 aulas. Ainda teremos hoje e mais a 11ª aula. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam ruminar depois nessas matérias, voltar a refletir sobre os debates aqui, os livros, os temas pelos quais a gente está estudando, e é claro, aqueles que no futuro forem fazer essa matéria em EAD, tá bom? Já oramos, como é de costume, mais uma vez, graça e paz. Em graça e paz a todos. Graça e paz a todos, irmãos. Graça e paz a todos, boa noite. Boa noite, graça e paz. Vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos concluir, os Testemunhos de Jeová, vamos trabalhar já sobre os Mórmons e depois iremos trabalhar também um pouquinho sobre os assuntos da congregação cristã. E na aula da semana que vem estaremos fazendo aqui apontamentos mais doutrinários, tirando mais dúvidas, esclarecendo, fazendo aquele momento de debate, não necessariamente um debate, mas questionamentos em classes, para nos aprofundarmos sobre os temas e as doutrinas, tá bom? E hoje nós vamos estar estudando e utilizando bastante o material do nosso querido professor Paulo Pescador, assim como também o material do livro-texto, pelo qual estamos estudando, que é do livro Seitas e Heresias, do Raimundo de Oliveira, tá bom? Meus irmãos, então, vamos lá. Como é hábito nosso, eu gosto sempre de iniciar uma aula lendo um texto bíblico. E eu quero ler aqui Atos 5:17. Atos 5:17. Atos 5:17. Todos acharam? Ok. Joia? Então vamos lá. Sim. Pode ler para nós, Júnior, por favor? E levantando-se o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Joia. Eu gostaria muito que você prestasse atenção que nessa porção aqui menciona uma palavra bem curiosa: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Bom, o que é uma seita? Seria uma doutrina que se afasta da opinião geral, ou um conjunto dos indivíduos que a seguem, ou uma comunidade fechada, de cunho radical, uma facção, um partido. Mas é interessante que a palavra seita também, no original, no grego, ela pode ser traduzida por várias, como sinônimos de várias palavras, né? Seria a escolha, aquele que é escolhido, um grupo de homens escolhendo os seus próprios princípios, partido. Também ela pode ser interpretada como um ato de pregar, ou seja, essa é uma palavra que usualmente conhecemos muito bem. E quando alguém se refere, olha, fulano é de uma seita. Por que eu quero fazer a abertura hoje, usando até esse termo? Porque essa palavra, mesmo que ela tenha um cunho técnico, ela acabou se tornando uma palavra pejorativa. Pejorativa. Por exemplo, todo mundo que não é da nossa fé é uma seita. Certo ou errado? Uhum. Porque para nós estamos no caminho certo. Quem está no caminho errado, logo é uma seita. Então, dependendo de quem vê ou de quem fala, o outro sempre será uma seita. Exatamente. Consegue entender? Isso que outro dia eu estava pensando, eu ia até te falar, mas eu fiquei, não era o momento, acho que agora
A questão é, como que eles olham para a gente? Será que eles não olham também da mesma forma, como uma Sim, seita? sim. Sim. Podem ver que aqui os saduceus fazia parte de um grupo e os seus próprios, as pessoas ali, podem ver, nos dias bíblicos, tinham os partidos, né? Ou pelo menos os grupos. E dentro dos grupos tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes. Então, cada um que não fizesse parte do seu grupo era a parte do outro. É óbvio que talvez nem todo mundo veja de forma pejorativa, mas ao longo do tempo e dos séculos, a gente vai ver que essa palavra ela acaba tendo um significado mais pejorativo. Então, por que eu estou falando isso, né, irmãos? Porque quando a gente olha no Novo Testamento, os discípulos de Jesus e o próprio Jesus e João Batista, eles eram vistos também como um seita, porque eles não Sim. faziam parte do que? Da igreja dominante. E quando a gente vai ler, por exemplo, outros textos ainda de Atos, abra para nós, Júnior, por gentileza. Atos 9, 2. Atos 9, 2. Uhum. E leia, por gentileza. E pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Ou seja, Paulo estava chamando os cristãos de seita. Por quê? Porque aqui ele está escrevendo, aliás, está indo em nome do quê? Do colegiado dos fariseus, do time do Sinédrio, ele está indo contra aqueles pelo quais eles apelidavam o pessoal do caminho. Sim. Outro texto, Júnior, 15:5, por favor. E alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Opa, perceba que agora a designação aqui está falando, inclusive, sobre o quê? A seita dos fariseus. Então, toda vez que eles tratavam da palavra seita também, eles estavam tratando como um sinônimo de grupo. Então, o grupo dos fariseus, o setor dos fariseus, ou a facção dos fariseus, seita dos saduceus, da seita do caminho. Num primeiro momento, não notamos um termo pejorativo, mas pela atitude de Paulo no versículo anterior, era um tom pejorativo. Vamos continuar lendo, tem mais um texto. Você leu 15:5, né? Uhum. Vamos agora para 24:5, Júnior. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, o principal defensor da seita dos nazarenos. Aqui, ou seja, aquele que era o perseguidor da seita, agora vira o principal da seita. É uma peste ainda. Aí ainda recebe até um, um adjetivo bem curioso, né? Ele era perseguidor, agora ele é o principal daquela e ainda é uma peste. Vamos continuar. Agora 24:14. Por favor, Júnior. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, tendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. É Paulo, né, falando. Paulo falando. Então, agora, Paulo, ele agora é o 24:14, né? É. Então, agora você pode ver que ele mesmo vai se fazer como um defensor desse caminho. Ele vai fazer como... Ele não tem problema de se auto-identificar como alguém de uma seita na ótica do outro. Então, por que eu estou falando um pouco sobre isso, né, irmãos? Ao longo dos séculos,
todo grupo dissidente, e aí os textos vão, viu? Se vocês forem ver, irmãos, temos outros textos, 26:5, também vai falar sobre seita, 28:22, também falando dessa seita, ou seja, a gente nota que não era uma palavra desconhecida, não era uma palavra apenas pejorativa, mas ela se torna. Qual é o problema? Quando a gente estuda religiões comparadas, segundo os especialistas, nós chamamos de religiões comparadas, porque de uma forma ou de outra, nós já não entramos na questão de tratarmos o outro como de forma pejorativa. Uhum. Didaticamente, religiões comparadas é mais suave, e mais educado, e mais, eu diria, diplomático. Na prática, é um grupo dissidente que não pensa como nós, ou que saiu dos nossos. É seita. O problema de usar seitas ou heresias é quando a gente vai para o lado pejorativo e para a ofensa. Ah, você é de uma seita. Então, esse que é o problema. Mas eu quis fazer essa abertura aqui só para mostrar que, curioso, nós começamos semana passada falando do Adventismo, fomos para o TJ, e essas igrejas praticamente nascem dentro do protestantismo raiz, em momentos de grande avivamento. Então, nós jamais teremos o controle sobre as escolhas das pessoas, mas a gente vai saber que, infelizmente, isso pode acontecer. Hoje vamos falar sobre os Mormons, vamos ver a mesma coisa. Então, são grupos dissidentes, que não deixam de ser seitas, segundo a nossa avaliação. Por outro lado, ao tratarmos de religiões comparadas, acabamos sendo menos agressivos, né? Mas não seria errado usar o termo, até porque é bíblico. Paulo se incluía quando falava com os outros, dizendo, não, eu sou daquilo que vocês chamam ser a seita do caminho. O interessante é que quem está no caminho certo não teme certos nomes, cognomes, certos apelidos, né? Porque ele sabe em quem ele tem crido. Agora, de qualquer forma, fiz questão só de tratar isso, porque estamos aqui na aula de religiões comparadas, e didaticamente esse termo é melhor. Mas não que o outro termo, como seitas e heresia, seja errado. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Okay. Você queria fazer mais algum comentário, Júnior? Era sobre isso que você ia comentar semanas atrás. Só isso mesmo. A Igreja Católica nos tem como seita também, né? Porque nós somos, eles entendem que são um grupo dissidente, porque eles se sentem que, como o mesmo, pegando o padrão do judaísmo, como aquele que é o majoritário, eles entendem que eles eram majoritário, tinha uma certa oficialidade reconhecida, e a dissidência cria-se seita, né? Como o evangélico, como o protestantismo, etc. Eles entendem isso. Entendem. E nós não devemos ficar assim, magoados, ofendidos, que nos chamaram de seita. Porque somos um grupo que acabamos fazendo parte desse outro grupo, decidimos, né? Não sei se seria essa palavra, decidimos, não sei se existe, mas é isso aí. Agora, olha só que paradoxo, né? Hoje em dia, já não é de hoje, já há algumas décadas, mas que o movimento ecumênico tem sido um movimento muito forte no mundo, que tem sido o quê? A unificação de todas as religiões. Eu diria que é muito melhor sermos chamados de seita do que ecumênicos, tá bom? Sim. Porque o ecumenismo, sim, é um problema. Por quê? Porque não tem como você querer agradar gregos e troianos, né? Então, nós devemos ter um diálogo muito harmonioso, respeitoso com qualquer religião, mas no momento que nós nos sentimos como também partes do todo, tem um grande problema, tá bom? Até porque, se tratando de um assunto que um dia vai ser um tema muito dominante, por quê? Porque o anticristo ele será um líder político e religioso, e ele praticamente unirá todas as religiões do mundo, é óbvio que nem todas, porque aqueles que conhecem a palavra não se deixarão ser levados, mas quem busca esse ecumenismo, com certeza, a pessoa do anticristo
vai conseguir atraí-los, até porque ele será um ser poderoso, forte politicamente e muito forte espiritualmente, fazendo sinais, como a própria Escritura diz, fogo descendo dos céus. Logo, ele terá um poder sobrenatural de procedência do mal, do maligno. Por isso que o seu nome é o Anticristo. Então, quem busca o ecumenismo será alguém que já estará totalmente envolvido, né, nesse engodo, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos para o material? Vamos lá? Né? Vamos pegar aqui a apostila do professor Paulo Pescador, porque a apostila dele vai trabalhar sobre as questões doutrinárias, porque na semana passada nós paramos nas doutrinas, não foi isso? Sim. Joia. Sobre as doutrinas dos adventistas, vocês querem gastar algum tempo? Tem alguma dúvida? Sobre a questão, por exemplo, do advento, que eles tanto prezam, é claro que agora eles já não mais usam, né, os princípios dos seus fundadores, mas usam uma nova releitura da volta de Jesus. Então, percebam, todo grupo cristão sempre vai falar da volta de Jesus, porque esse é um assunto bíblico. Mas sobre aquelas questões, as datações erradas, as voltas de Jesus, que nunca se concretizaram, alguma dúvida? Sobre a questão do sábado, sobre a questão de ser vegetariano, sobre outras questões que eles abordam, vocês têm alguma dúvida? Querem algum esclarecimento? Gostariam de... Eu não tenho, não, porque convivo já com muito tempo com esses grupos aí, já nós sabemos como eles lidam com esses dogmas deles aí. Tranquilo. Joia. Tomé, irmã Cleusa? Não, pastor. Oi, pastor. Eu perguntei se vocês têm alguma dúvida do adventismo, irmã, que vocês gostariam de tirar, né, que ficou da aula passada. Dúvida eu não tenho, pastor. Do tempo que eu fiquei lá, eu só não concordava com duas coisas mesmo, mas do restante eu não... Está bem esclarecida, né? Sou bem esclarecida quanto a isso. Então, tá bom. Maravilha. Então, vamos então agora para a parte dos TJs. Da aula da semana passada, alguma dúvida dos pontos que a gente colocou? Vocês lembram de alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não vou reclamar. Eu também estudei Testemunho de Jeová há 3 anos. Então a irmã está bem, vamos dizer assim, está bem familiarizada, né? Mas faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Meus filhos eram todos pequenos. Tomé era um guri. Mas todos eles estudavam, todos. Aí quando eu saí, saiu todos. Entendeu? Entendi. Então, mas nenhuma dúvida, né? Então, vamos... Não, pastor, não tenho dúvida, não. Joia. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Olha que legal. Vou colocar algumas coisas a mais aqui. Joia. Então, vamos lá. Estão vendo a tela aí? Testemunha de Jeová? Sim. Joia. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olha que interessante. Né? Só fazendo uma retrospectiva. A gente vai ler um pouco. Aqui ele vai dar uma breve recapitulação, né, do assunto. Mas, olha que interessante. Os Testemunhas de Jeová se consideram uma religião cristã. Interessante, não? Eles se consideram uma religião cristã. Mas a sua temática foge do cristianismo bíblico. E o ponto mais agravante de todos foi aquele pelo qual terminamos semana passada, até mesmo lendo no site deles, quando foi feita a pergunta se eles criam, né, em Jesus Cristo. Lembra disso? E aí aquele site dizia sobre
Eles, inclusive, sobre a cristologia, no que eles criam? Aí eles dizem, né, no site deles, que é o www.jw.org, Testemunha de Jeová, pergunta frequente: acreditam em Jesus? E aí vem a resposta: sim, nós acreditamos em Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. Temos fé de que Jesus deixou o céu para vir à terra e sacrificar sua vida humana perfeita para nos resgatar. Mateus 20:28. Sua morte e ressurreição abriram caminho para que as pessoas que exercem fé nele recebam a vida eterna. João 3,16. Também acreditamos que Jesus já está governando como rei do reino celestial de Deus, que em breve trará paz à terra inteira. Apocalipse 11:15. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos no que Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14:28. Por isso, não adoramos a Jesus, nem acreditamos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha como eles são, eles se contradizem. Eles falam algo, ao mesmo tempo, eles acabam negando o que eles acabam de dizer, porque, olha, se eu digo que creio, como eu creio, de fato, se eu, ao mesmo tempo que estou dizendo que creio, faço uma afirmação sobre tudo isso que eu acabei de ler a vocês, que vou estar compartilhando agora, né? Então, percebam, por que eles, de fato, acabam até, irmãos, olha que interessante, por que eles acabam até dizendo que creem em Jesus dessa forma ou daquela forma? É óbvio, eles não poderiam jamais, olha aqui está o compartilhamento, tá? Tudo que eu acabei de ler está aqui, nesse endereço, e aqui, olha aqui, ó. Por isso, não adoramos a Jesus, nem acreditamos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Só aqui, irmãos, uma pessoa coerente veria vários pontos de contradição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos fé de que Jesus deixou o céu para vir à terra e sacrificar a sua vida humana perfeita para nos resgatar. Ou seja, se ele é o resgatador, somente Deus é o resgatador, somente Deus é o Salvador. Então, aqui, ao mesmo tempo, sua morte e ressurreição abriram o caminho para que pessoas que exercem fé nele recebam a vida eterna. O único que concede vida eterna a alguém é Deus. Então, percebam como eles se contradizem. Agora, se eles negassem esses versículos e muitos outros, eles teriam que rasgar praticamente o Novo Testamento, né? E por que eles não adoram a Jesus? É óbvio, porque essa é a maneira pela qual eles vão adorar apenas a Jeová. Por isso que também eles são considerados como unicistas, ou seja, para eles Deus é um, num sentido de uma única pessoa, que é a pessoa do Pai. Por isso que eles vão dizer que Jesus é o Filho de Deus, é Deus, mas é um Deus menor, e o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Então, terminamos aqui semana passada, né? E então agora a gente vai voltar aqui para o material do pastor, professor Paulo Pescador, que eu acho que vale a pena a gente começar a ler. Diga, Júnior. Esse texto aí que ele cita, esses daí são os menos nocivos para a fé cristã, quem tem um embate com eles. Eu acho que esses são menos ofensivos. Eu acho que esses a gente consegue rebater muito bem. Acho que tem um texto, um versículo que ele cita, que esse que é o mais, ainda tem como rebater, mas eu acho que é o que mais enfatiza essa ideia deles. É o versículo, João 17, versículo 3. Acho que é esse é o... Os mais contraditórios, né? Sim, não, existem muitos outros. Eu só quis comentar, Júnior, sabe o quê? Que eles, né? Olha só que interessante. Eles tentam falar que Jesus fez tudo isso e depois eles dão um tiro no pé, dizendo, olha, ele é tudo isso, ele abre caminho, ele reina, ele salva
concede salvação, mas nós não o adoramos. Porque no momento que eles adorassem Jesus, eles estariam declarando que Jesus é Deus. Então, essa é a prova de que, para eles, de fato, Jesus não é Deus, né? Por isso que eles dizem, por isso não adoramos a Jesus, nem acreditamos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele tem características e atributos da divindade, mas o Todo-Poderoso é só Jeová. Logo, nas entrelinhas, eles também praticam uma contradição, né? Porque se Jesus também é um Deus inferior, é Deus também. Então, assim, você vê que salada que se lembra, né? Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Jesus foi adorado, Então, né? vamos lá. Hã? E Jesus foi adorado. Pois é, né? Se o mandamento diz, que o próprio judeu dizia que era uma blasfema, um ser humano ser adorado e não a Deus, porque Jesus, judeu, conhecedor dos mandamentos, Jesus falou, opa, não adore, não me adore porque eu não sou Deus. Ele podia ter falado isso. Exatamente, Júnior. Né? Então, vamos lá. Tomé, leia para nós, Testemunhas de Jeová, vamos fazer uma breve síntese aqui, tá? Depois, se vocês quiserem também fazer algum comentário e trazer alguma informação do livro-texto, de algum outro material que chamou a atenção, vamos enriquecer aqui a nossa aula, tá bom? Tomé, leia para nós, filhote, por favor. Só um minutinho, pastor. Joia. Tá dando para ver aí, Tomé? Agora tá dando. Grande parte do presente capítulo será baseada no módulo 4 do curso de Teologia da Faculdade Bethesda. A seita que tem esse nome é falsa e anticristã. Falsa porque desobedecer a Bíblia e, na realidade, deturpa e mutila os ensinamentos. É anticristã porque, além de negar a divindade de Cristo, nega também as doutrinas básicas do cristianismo. Essas frases do professor Paulo Pescador, né, citando aqui a fonte de onde eles se basearam, ela é muito oportuna. É muito oportuna. Além de ser falsa, é anticristã. Irmãos, todos nós, em tese, somos testemunhas de Cristo. Podem ver. O que é ser um discípulo de Cristo? É ser testemunha de Jesus. Né? Não tem como ter cristianismo sem ser testemunha dele. Então, Joia também pode continuar para nós, por favor. Presidentes, rapidinho, a gente já deu uma lista semana passada, né? Charles Taze Russell, 1852 a 1916, fundador da seita, averso à doutrina bíblica do inferno. B. Ensinava que a totalidade da igreja havia se apostatado e que ele restauraria o cristianismo primitivo. C. Vida autoritária e imoral. D. Ensinava que Jesus havia voltado em 1874 e 40 anos depois, ou seja, em 1914, tudo seria destruído. Os judeus repatriados e o milênio seria implantado na Terra. O ano de 1914 chegou e nada do que foi profetizado ocorreu. Russell escreveu vários artigos se justificando, entretanto, houve um grande desapontamento por parte dos estudantes da Bíblia, que se desligaram do grupo. 2 anos após a profecia da volta de Cristo, Russell veio a falecer. Deixa eu fazer aqui até um outro resumo. Boa noite, Gil. Graça e paz, filhote. Graças a paz, pastor. Graças a paz, irmãos. Graças a paz. Então, só fazendo uma recapitulação, lembram que os TJs, eles nascem de uma forma direta e imediata, vamos assim dizer, pela influência dos adventistas. Vocês vão se recordar de uma coisa bem interessante. Quando nós trabalhamos no material dos adventistas, o Miller, que também é chamado, os adventistas, é chamado de millerismo, né?
vocês até comentamos na última aula, que depois dele datar várias vezes a volta de Jesus e nada ter acontecido, ele acaba praticamente se arrependendo de fazer as suas defesas, fazer as suas teses, e segundo alguns historiadores, ele até volta para a sua igreja de origem. Só o que acontece, irmãos, olha que interessante. 30 anos ele ficou falando sobre a volta de Jesus. 30 anos ele ficou marcando datas e remarcando datas, e durante 30 anos o assunto do advento foi inflamando multidões. Mesmo que ele tenha tido um posicionamento nobre, que errei, não deveria ter datado, o negócio já estava feito. E aí, os sucessores dele, aí principalmente a Ellen White, continuam no adventismo, continuam nas revelações, e aí Russell, como nós até vimos na última aula, ele, aí depois, né, do adventismo, vem quem? Os próprios russelitas, né? Porque eles têm um início, num primeiro momento, de influências dos adventistas, e é bem interessante que aqui é um ponto de tensão bem curioso que eu queria destacar com vocês, que está aqui, ó. O nosso irmão Tomé acabou de ler. O grande ponto de tensão dele, porque ele também era de uma igreja histórica, é a aversão à questão do inferno. Segundo alguns documentos, vão trazer que ele era presbiteriano. E como presbiteriano, vocês sabem que uma das coisas que se prega e se ensina é a questão das doutrinas da eleição e predestinação. Ele não conseguia entender como um Deus bondoso poderia mandar pessoas para o inferno. Então, dentro da crise que ele passa, que é uma crise doutrinária, alguns vão dizer que ele chega quase a se tornar um cético. Então, ele, tendo o contato com o pessoal dos adventistas, e principalmente o advento, e aí ele se envereda agora para um outro caminho, aqui essa questão doutrinária foi uma questão que também levou ele a desbravar essa nova religião. Pode ver que os testemunhos de Jeová, se uma coisa eles dizem é que o inferno não existe. E para resolver essa questão do céu, eles vão dizer que o paraíso é aqui na terra mesmo. E uma outra coisa que é muito curiosa também, dentro da complexidade dos TJs, é que eles tentam fazer uma mistura entre ciência e fé. Então, por exemplo, né, olha que interessante, quando, segundo alguns materiais dos adventistas, eles vão dizer que quando Deus cria tudo em 7 dias, eles também não vão defender o criacionismo. Eles vão defender uma mistura entre a ciência e o poder de Deus, dando aquela ideia que não são 7 dias, são 7 períodos de tempo. E já que eles gostam de estudar, olha que interessante, eles têm essa declaração, né, de se sentirem que são estudiosos, mas, ao mesmo tempo, eles acabam se equivocando, porque eles estudam, sim, mas as fontes são erradas. Eles fazem uma mistura de ciência e religião, sendo que acabam seguindo não simplesmente a Bíblia, acabam não seguindo nem a ciência, mas é uma mistura, né? E podem ver que dentro vamos assim dizer, dentro das doutrinas deles, eles não seguem apenas a Bíblia, mesmo a Bíblia do Novo Mundo. Eles têm outros livros doutrinários que são as bases de toda a doutrina deles, se assemelhando ao adventismo, se assemelhando aos mormons, se assemelhando também, né, a qualquer outra seita, ou até mesmo o catolicismo. O catolicismo não tem declaradamente um livro doutrinário, mas tem a tradição cristã
e a dogmática cristã como o seu outro material que eles se fundamentam em toda a sua construção doutrinária. Ou seja, irmãos, podem ver, vai ser com muita exceção que um grupo só vai usar a Bíblia, pela Bíblia. E quando isso acontecer e eles forem sectários, é porque a exegese dele, ou a hermenêutica deles ainda é uma hermenêutica, eu diria, falha, ou ainda eles estarão seguindo o quê? O líder com as suas revelações e com as suas profecias. Podem ver que os Mormons, eles têm também os livros doutrinários, ou seja, todos eles se assemelham, né? Por isso que a questão do inferno foi o gatilho principal sobre essa questão da mudança dele, da ruptura, porque ele não entendia como Deus, sendo bom, pode lançar alguém no inferno, ou, segundo as linhas calvinistas, escolhe alguém para o inferno. Eu não gosto desse termo, tá, irmãos? Porque aí essas palavras, mesmo que sejam definições calvinistas, e nós compreendamos, por ter um apreço, um respeito pelo movimento calvinista e reformado, certas palavras e certos jargões são pensamentos teológicos mais nossos, mas quando falamos, né, Deus elegeu uns para o céu e elegeu outros para o inferno, nós quase que colocamos na Bíblia palavras que lá não se encontram. Mesmo sabendo que, de uma forma ou de outra, a Bíblia mostra certas verdades, mas não com essas palavras. Quando colocamos palavras que na Bíblia não tem, nós acabamos, direto ou indiretamente, gerando mais dúvida nas pessoas. Por isso que eu gosto e uso sempre a expressão, deixe a Bíblia falar. Porque quando ela fala por si só, ela se basta. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? São interpretações, né, perigosas. Exatamente. Então, exatamente, Júnior. Olha, nós entendemos, nós interpretamos, essa é a nossa leitura. Mas na hora que nós falamos Deus faz isso, é como se nós estivéssemos quase que dizendo um texto bíblico. E nós só podemos usar essas terminologias com os textos sagrados. Por quê? Qualquer leitura nossa, irmãos, ela pode ter um viés nosso, uma tendência e um erro, por mais bonita que naquele contexto seja, né? Tá bom? Tudo bem, então, até aí? Tranquilo? Joia? Bom, vamos lá. Tomé, continua para nós, aí vem o outro. 2 anos antes, então, da profecia se cumprir, pode ver também outras coisas, irmãos. Eles começam de novo a datar a volta de Jesus. Quando nós estudamos a quantidade de vezes que tanto os adventistas quanto os TJs, eles datam a volta de Jesus, irmão, absurdo. Só aqui, irmãos, eles têm matéria-prima para começar tudo do zero. Lembrando, irmãos, lembram que eles eram chamados de grupos de estudo bíblico? Então, naquele período, eram várias ramificações, como nós aprendemos nos gráficos do professor Sidney, semana passada. Então, aí eles tomam o nome de serem chamados Testemunhas de Jeová. Né? E aí, por quê? Porque eles vão dizer que o nome de Deus é Jeová, e eles são as testemunhas, ou seja, eles são os representantes legais desse Deus verdadeiro na Terra. E aí onde nasce, né, no caso, essa religião. Né? Então, Joseph Franklin Rutherford. Aí a gente leu também, né, semana passada, lembra? Pode falar, Ju? Só um detalhe, que o grupo que houve uma dissidência e criou o grupo a partir de 1981 com Charles Taze Russell, criou o nome e a denominação Testemunha de Jeová. O grupo estudante da Bíblia, eles não concordam com toda essa doutrina que eles criaram. Que foram, então, e aí, né, Júnior, você vê a força. Aí eu faço uma pergunta, sabe, Júnior? Sabe qual é a pergunta que eu faço? Olha só que interessante. Quando nós vimos há pouco, né, aqui até no material que apresentamos semana passada aqui, quando nós chegamos aqui no William Miller, que ele cai em si, por que esse grupo aqui, nos dias de Ellen White, não tiveram o mesmo posicionamento? Aqui fica uma pergunta que eu não tenho uma resposta, admito. Mas a mesma coisa a gente vê também aqui com as Testemunhas de Jeová, porque há suas separações, né? Há as suas divisões,
Lembra? Inclusive está aqui, ó, primeiro cisma, segundo cisma e o terceiro cisma. Movimento missionário, lar de leigos, estudantes da Bíblia e associados, testemunhas de Jeová, Sociedade Torre de Vigília, é aqui que nascem os TJs, e livres estudantes da Bíblia, que acabam, né, não... Você percebe que são vários grupos, que eles não voltam atrás. O que vocês acham? Vamos especular, que é especulações nossas. Por quê? Tanto entre os adventistas quanto entre os TJs e os outros. Por que eles não voltam atrás? O que vocês acham? Vamos ser frio aqui, calculista. O que vocês acham? Reconhecer o erro e desconstruir tudo aquilo que eles já falaram e que eu acho que se sofreria um dano maior, talvez seja isso que eles pensam. Mas aí, né, Gil, seria errado ter esse gesto de humildade? Não, né? Não. Mas é Não seria, na vergonhoso? verdade, seria honroso da parte deles. Seria honroso para nós. Mas, vamos lá. É honroso para nós que somos maduros, seminaristas, estamos aqui buscando a Deus, né? Mas vamos pensar assim, depois de um estrago, será que a pessoa vai ter essa humildade de fazer isso? Eu penso assim, Vamos lá. se foi uma pessoa que saiu do meio de nós, que conhecia o Evangelho, ele se afastou e foi enveredado por uma seita, por essa concepção doutrinária dessa religião, pode aquela questão dele retornar, de fato, ele se arrepender e abandonar. Mas eu digo daqueles que nunca conheceram. Aí criou-se uma doutrina que sedimentou, né, nas pessoas, naqueles que não era nem conhecer o evangelho, que era do mundo, né? Então esses é muito difícil, né? Agora aqueles que você fala, aqueles que foram tiveram a fé cristã, viveu a fé cristã há muito tempo, conheceu o evangelho e tal, e de repente ele foi enveredado e agora participa dessa seita. Sim, sim. Há uma Não, probabilidade são pontos de vista muito bons, né? O do Gil, o seu. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Eu não vou gastar muito tempo aqui não, mas eu estive pensando comigo. É verdade, poderiam ser humildes, mas, poxa, e agora vamos fazer meia-culpa? Já crescemos tanto. Então deixa eu sair sozinho. Como você falou, Júnior, muitos foram inseridos, eles creem de todo o coração, então eu vou agir contra eles. Mas enquanto eu pensava, irmãos, é uma especulação minha, tá? Lembra que a gente tratou desde o começo do catolicismo romano, as influências políticas, as influências, muitas vezes, com o Estado, as cisões que acontecem na própria Igreja Romana, católica romana e ortodoxa, que é questão política. O que eu noto nesse momento? Eu particularmente, eu vejo que é uma pseudopolítica. O negócio cresce tanto que, querendo ou não, tem muita gente que acaba tomando proveito de tudo isso interesse, né? e, num primeiro momento, não é politicamente correto. Tem pessoas que são genuínas, que creem de todo o coração, sim, mas um império já se construiu atrás, Interesse, né? né? Então, Sim. esse é um pensamento que me veio também, eu não posso julgar ninguém, então por isso que eu estou dizendo, é uma especulação. Mas nem todo mundo, sabe, Gil e Júnior, irmãos, será que nem Paulo? Vai cair em si e vai falar, não, eu vou voltar da estaca zero. Não vai ter a sombridade. Porque ele sabe que no momento que tem a sombridade, vai ter uma perseguição medonha, né? E tem outra também, né? A questão seguinte também que a gente tem que pensar, né? Aqueles que o Senhor tem mesmo para salvar, uma obra de salvação, Deus vai iluminar para que ele se arrependa e saia desse engodo, né? Porque é mais uma ideologia também, né? Sim, sim. Né? Então, eu só quis especular, irmãos, porque eu acho assim que pode ter muita coisa, mas eu acho que a questão também da política, essa questão da arrogância, essa questão da... Não vou dar o meia-culpa, até porque
Eu não sei, fica aí um pensamento, na eternidade a gente vai ver isso, não quero julgar ninguém, mas é complicado, né? Por que eu estou falando isso, irmãos? Indiferente de qualquer coisa da nossa vida, a gente tem que sempre ser humilde e conservar o nosso coração, como fez Paulo. Paulo, na estrada de Damasco, deu uma meia volta. Quantos foram os líderes religiosos que deram meia volta? Eles tinham dúvida de Jesus. Nicodemos é um grande exemplo disso. Ele deu meia volta. Então, né, que Deus nos ajude para que a gente, se em algum momento da nossa vida a gente começar a flertar com algo errado, que a gente possa dar meia volta, que a gente possa começar do zero. Porque mesmo que haja um império ao nosso lado, ou que esteja, né, nós estejamos inseridos nesse contexto, o que importa tudo isso diante da nossa vida com Deus e da nossa salvação? O mais importante para nós é a nossa salvação. Eu acho que as pessoas acabam se prendendo na religião e esquecem da salvação, né? Tá bom? Só quis fazer um comentário, porque eu tive pensando e quis agregar. Bom, rapidamente, Tomé, vamos lá. José Franklin Rutherford, vamos lá para a gente ir lá para os pontos doutrinários, que hoje a gente ficou de trabalhar mais nas doutrinas. Graça e paz, mas graça e paz, Wesley. Graças a Deus, Alto, boa noite. Graças e paz, irmãos. Amém. Pode ler, Tomé. O grupo adotou o nome de Testemunhas de Jeová, em 1931, baseado em Isaías 43:10. B. Deu grande impulso ao crescimento das Testemunhas de Jeová por meio de distribuição de livros e revistas. C. Remarcou a data do juízo para o ano de 1918, o que também não ocorreu. D. Alterou essa data para 1925, conforme se pode verificar no livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, 1923, em português, no qual ele afirma que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e muitos outros fiéis, o Antigo Testamento ressuscitaria nesse ano, profetizado por ele. Para recepcionar os patriarcas, ele comprou uma enorme mansão em San Diego, Califórnia, chamada de Bet Sarim, que significa Casa dos Príncipes. Foi ele quem dividiu as Testemunhas de Jeová em duas classes: os 144.000 que reinariam com Cristo e a grande multidão, que habitaria para sempre no paraíso na terra. Morreu com 72 anos de idade na mansão que havia comprado para receber os patriarcas, que não ressuscitaram em 1925. Ou seja, tantos erros, mas você entende quando eu falo a questão política, irmãos? Tantos erros doutrinários, tantos erros teológicos, em cada erro eles tentam remanejar, reconstruir, e aí vai. Então, continua lendo. Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente já viu isso na aula passada, né, irmãos? Sim. Uma coisa importante também, irmãos, porque eles usam o artifício de revistas, né? Pode ver que eles têm duas revistas, Sentinela e Despertai. Cada uma delas sai as impressões quinzenais. Logo, por mês eles têm 4 edições. E os temas dessas revistas geralmente são temas de cunho muito corriqueiro, pessoal, dinâmico, alguns doutrinários. Então, é uma maneira em que eles vão evangelizando as pessoas por meio desse material. Ou seja, a pessoa lê um livro doutrinário deles, num primeiro momento vai ter objeção. Mas uma revista que fala sobre educação de filhos, que fala sobre respeito ao idoso, ou que fala sobre saúde, é interessante. E aí é essa forma que eles vão, ali aos poucos, fazendo o seu proselitismo. Aí as pessoas vão tendo contato com eles, depois de algum tempo, eles vão e levam as pessoas para o Salão do Reino, e ali vão doutrinando as pessoas aonde? Nos livros doutrinários, e não na Bíblia. Lembram daquela parábola que eu fiz com vocês, da criança que sofre um náufrago e cresce numa ilha, e depois ela cresce sozinha, ela dentro dos escombros do barco, ela pega uma Bíblia e durante toda a sua infância e juventude, ela já era alfabetizada, ela lê só a Bíblia.
Vocês lembram disso que eu contei em certa ocasião? Não? Quem lembra? Quem não lembra? Quem nunca ouviu? Então, rapidamente, há uma história, claro, é uma ficção, de uma criança que estava com seus pais num navio e, de repente, houve um náufrago, uma grande tempestade. E ela se segurou nos escombros e conseguiu sobreviver. Ela acabou parando numa ilha. E os pais dela, junto com os outros tripulantes, morreram. E dentro dos destroços, ela achou algumas caixas, e dentro das caixas tinham roupas e um livro, e esse livro era a Bíblia. Como ela já era alfabetizada, ela ficou com a Bíblia durante muitos anos. Passaram-se 5, 7 anos, e ali naquela ilha ela sobreviveu. Depois de ler tantas vezes a Bíblia, porque a Bíblia era a única companheira dela, acharam essa criança, e quando notaram, essa criança, ela tinha tomado uma decisão de fé. E ela tinha se tornado o quê? Uma cristã. E aí a pergunta que fica é: por que essa criança não se tornou uma católica apostólica romana? Por que essa criança não se tornou uma católica ortodoxa grega? Por que essa criança não se tornou um adventista, nem uma testemunha de Jeová, nem um mórmon, nem de nenhuma outra seita? Porque para você se tornar adepto de qualquer uma dessas religiões, você precisa dos livros de doutrinas deles. É simples. Lendo somente as Escrituras, você não se torna. Lendo somente as Escrituras, você se torna um cristão. Mesmo lendo todo o Velho Testamento e o Novo Testamento várias vezes, ela poderia ter uma indução ao judaísmo, mas é natural que ao ler o Novo Testamento ela se torne o quê? Uma cristã. Então, essa analogia, uma história, uma ficção, mas ela representa muito bem a verdade do que a Bíblia representa na nossa vida. Podem ver. Ele cria casas para Abraão, fala que Abraão e os patriarcas vão ressuscitar e vão governar, não acontece, é a volta de Jesus, é tanta coisa e nada acontece, é os 144 mil, que eram num primeiro momento só os 144 mil, mas agora já não é mais só os 144 mil, porque agora já tem um número muito grande de discípulos, logo eles precisam de mais gente, ou seja, eles não param, né? Então, é só para a gente refrescar aqui a memória, né? Continua para nós, Tomé, por favor, e aqui a gente já vai logo depois desse para a doutrina, vamos lá. Nathan Home Knorr, 1905 a 1977. Como seus antecessores, ele também alterou o dia da volta de Cristo, que passou a ser esperada para o ano de 1975. Este ano chegou, bem como o fracasso de sua profecia, resultando em desilusão e desistência de muitos dentro do movimento. Mais uma vez, né? Não precisamos repetir. Continua para nós? Frederic Franz, 1893 a 1992, dizia que todos os que nasceram em 1914 viriam o fim do sistema de coisas e a vinda do Armagedon. No ano de 1994, mais uma vez, o canal de comunicação de Jeová falhou. Franz morreu sem presenciar o fracasso de sua profecia, em 22 de dezembro de 1992. Ou seja, meus irmãos, sempre a mesma coisa. Por favor, também. Milton George Herschel, 1920 a 2003, sua gestão também foi marcada por mudanças doutrinárias, como, por exemplo, o conceito de serviço militar e a geração de 1914. John Alden Adams, atual presidente. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra deste profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias 28, 9. A principal marca de um falso profeta é que suas profecias não se cumprem. Ótimo. Então, meus irmãos, por isso que nós classificamos tanto adventismos quanto os russelitas, eles, infelizmente, são falsos profetas. Ponto passivo. Não se cumprem suas profecias. Não temos o que falar. E aí, sobre as doutrinas, leia para nós, Gil. Vamos lá para as doutrinas. A base doutrinária da seita das testemunhas, que isso é o que importa para nós hoje, né? Vamos lá. Ok.
A base doutrinária da seita das Testemunhas de Jeová são os escritos dos seus líderes, principalmente os presidentes. Suas inúmeras diferenças com o cristianismo primitivo são patentes em todas as suas obras. Portanto, a maneira mais fácil de conhecer o sistema doutrinário das Testemunhas de Jeová é mostrar as suas diferenças com o ensino apostólico. Suas negações doutrinárias afastam qualquer ideia de que elas façam parte do corpo visível de Cristo na Terra. Por meio de suas negações, podemos averiguar seu corpo doutrinário. Ou seja, irmãos, tudo que é base das doutrinas deles estão aqui. Ponto. Os líderes deles que determinam. É quase que uma infabilidade papal. Ou seja, eles recebem uma profecia, recebem uma revelação, divulgam e o povo segue, cegamente. Torre de vigia, né? Chamado corpo governante. Exatamente, o corpo governante. Entre outras palavras, é um corpo de profetas, ou vamos colocar a definição correta, baseada nos textos de Jeremias 28:9, Ezequiel 33:33. Falsos profetas, né? Sim, e outra coisa, viu? Todas essas revistas deles que fizeram essas previsões, elas são materiais, são documentos que depõem contra eles. Porque os pesquisadores, os estudiosos dessa seita, utiliza dessas obras que têm guardado esse documento para mostrar para ele, olha aqui, vocês fizeram essas previsões e elas não aconteceram. Então, essas próprias livros e textos dogmáticos deles que colocam essas previsões que não aconteceram, elas depõem contra a própria doutrina, contra a fé. Exatamente, Júnior, bem colocado. Ou seja, é tão evidente isso, né, Júnior? É tão evidente, só não enxerga quem não quer, né? Então, continua para nós, Gil, por gentileza. Ok. As testemunhas de Jeová se submetem a um grupo seleto de líderes que, segundo eles, recebem a orientação e a direção teocrática, governo de Deus, e se autodenominam como sendo uma organização teocrática, regida do alto divino para baixo. Dá uma pausa aqui, Gil. Percebam, irmãos, que terminologias bonitas não querem dizer muita coisa. É teocrático, mas é segundo o que Deus fala com os líderes, não segundo o que está na Bíblia. Porque se você pegar todos os livros doutrinários deles, que são vários, a gente vai ver aqui, e jogar fora, e deixar só a Bíblia deles, mesmo alterada, mesmo assim eles não vão conseguir construir nem 10% de todas as heresias dele. Porque para se construir todo esse conglomerado de heresia, precisam de muitos outros textos para negar o texto sagrado. Como eu disse na última aula, se você pegar a própria Bíblia dos TJs e ler com eles, e falar para eles lerem somente aquela Bíblia, muitos TJs deixam de ser TJs e se tornam cristãos. Porque chega um ponto que eles acabam vendo que tudo que eles aprenderam por meio das revistas e dos livros doutrinários não se sustenta na Bíblia. É interessante, né? Então, continua, Gil, por favor, a liderança. Ok. A liderança das Testemunhas de Jeová conseguiu inculcar na mente de seus seguidores que eles são os únicos representantes de Deus na Terra. Interpretando o texto de Mateus 24:45, que diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? E Lucas 12:42. O corpo governante afirma que eles são os remanescentes do escravo fiel e discreto, da qual falou Jesus. Assim, esse grupo seleto seria o porta-voz único do canal de comunicação entre Jeová e o homem. Olha só, irmãos, esse ponto aqui, prestem bastante atenção nessa declaração, os únicos representantes de Deus na Terra. Irmãos, diante dessa afirmação, somente essa afirmação já nos dá medo e temor.
todo aquele que se sente único, exclusivo, especial, em detrimento do outro, já está seguindo um engodo. Porque, irmãos, Deus, ele faz obras que nós não compreendemos. E por isso que aí eu amo o pensamento de Martin Lloyd Jones, que diz que quando nós conhecemos a história do povo de Deus, a história da igreja, nós dificilmente pecaremos. Porque, irmãos, Deus salvou um padre, que é Lutero, e fez dele uma reforma. Havia pré-reformadores dentro da Igreja Católica. Ou seja, essa vanglória, essa autovalorização, ela é perigosa, danosa, para não dizer diabólica. Nós temos uma leitura, mas nós não somos a única leitura. Quando Abraão, como aprendemos em missões, vai para Canaã, ele dedica a Melquisedeque, que era rei de Salém, os seus dízimos. Ele havia misteriosamente alguém que seguia o Eterno e que tinha o nome de Melquisedeque. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas a Bíblia deixa pistas de que Deus trabalha em corações. Não estamos autenticando as religiões, não é isso. Mas nós não estamos sendo os exclusivos da religião. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, nós estamos aqui no Brasil, num país, né, católico e protestante. E quando olhamos o número de militantes, de fato, o nosso país é mais protestante, evangélico, do que católico, porque católico é mais nominal, mesmo que hoje os protestantes e evangélicos, principalmente os evangélicos, né, que há uma diferença entre protestante e evangélico. Protestante é mais os históricos, os ortodoxos, os conservadores, e os evangélicos é mais os mais neopentecostais e os grupos mais novos, né? Mas, assim, diferente da terminologia, olha que interessante, a gente tem uma leitura, mas nós não somos o grande intérprete. A gente tem que tomar cuidado, porque supondo que Deus derrame o avivamento no nosso país, e a gente vive esse avivamento por 20, 30 anos, a gente se considere os únicos eleitos de Deus na Terra. Percebam, irmãos, o diabo, ele tenta nos tirar do caminho, fechar os nossos olhos ao Evangelho, ou quem sabe, depois que estamos no Evangelho, ele tenta nos tirar os olhos do verdadeiro Evangelho, ou de repente ele tenta criar um atalho no meio do Evangelho. Perceba que o diabo vai militar contra nós o tempo todo, e essa é uma vaidade que eles carregam dentro dele, e parece que não, mas isso é uma força no coração de uma pessoa que está cega. Eu sou eleito. Isso é uma cegueira sem medida, né? Tá bom? E, Gil, para a gente encerrar esse ponto aqui, para o intervalo, leia para nós aqui, para a gente depois ir para as outras concepções. Diante da tamanha responsabilidade? Diante da tamanha responsabilidade, este canal de comunicação de Jeová afirmou que ninguém é capaz de conhecer a Bíblia sem a sua orientação. É bom que se saiba que o texto fala sobre o servo fiel e discreto. Mateus 24:45, Lucas 12:42. É uma parábola de exortação à vigilância, e não a uma profecia que se refere a cristãos individuais. Não há uma organização. Aliás, Jesus fundou a igreja e morreu pela igreja, não por uma organização. Isso elimina totalmente qualquer pretensão do corpo governante. Para piorar ainda mais a situação, quando assim procedem, eliminam qualquer ajuda do Espírito Santo para lhes auxiliar a compreensão das Sagradas Escrituras. Consequentemente, ficam dependentes de um grupo de homens autoritários, que se colocam no lugar de Deus para governá-los e tomar decisões sobre as suas vidas e até a morte. Olha só, meus irmãos, então, teríamos também outras passagens bíblicas para desconstruir essa ideia. Lembro que quando os apóstolos falam para Jesus, né, que tinha um outro discípulo expulsando o demônio em nome de Jesus, e falaram para Jesus, impeça-o de fazê-lo. Jesus disse, não, aquele que não ajunta, espalha, ele está fazendo. O que Jesus estava ensinando ali? Existem meus servos que podem não estar aqui do meu lado, mas eles estão fazendo a obra minha ali. Percebam, basta ler a Bíblia.
apenas a Bíblia. Esse grupo autoritário, eles têm essa vanglória de serem os intérpretes. E dessa forma eles se colocam sobre, e as pessoas se permitem. Como eu disse, irmãos, não vamos questionar o caráter da pessoa, porque, como o Tomé até citou semana passada, ela pode estar tendo uma fé genuína, mas de forma genuína e ingênua, errado, né? Ou seja, não vamos questionar o caráter da pessoa, mas ela se permitiu seguir aquilo. Por quê? Porque ela quis seguir aquilo. Foi influenciado? Foi. Né? Pode ver, essa questão da transfusão do sangue, a gente vai chegar lá, que eles hoje, né, não fazem, quando eles chegam no hospital, a primeira coisa que eles perguntam é, se é testemunha de Jeová? Por causa da questão do sangue, né? Isso foi colocado no meio do caminho. E por que as seitas, para a gente concluir, por que as seitas gostam de ser diferentes, irmãos? Por que elas gostam de criar coisas para mostrar nós somos especiais? O que vocês acham? O que vocês acham? Isso assim? chama mais atenção e traz aderência de novos adeptos, né? O que mais? Esse vislumbre de coisa nova. Olha, nós somos os especiais, aqui tem a revelação de Deus verdadeira, nós somos os Exatamente. verdadeiros filhos de Deus. Exatamente. Acredito que isso traz mais adeptos a eles. Exatamente, porque Deus continua falando. Você traz um pseudo-espiritualismo. Não, o nosso líder recebeu essa revelação. Então, assim, percebam que são maneiras tão cegas, né? Mas as pessoas se permitem. Por quê? Porque não vão à Bíblia. Porque se fossem na Bíblia, eles veriam que não tem base, não tem sentido. Pelo contrário, só tem negação, né? Tá bom, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo? Mais alguma pergunta? Eles são rigorosos também, viu? Como eu te falei, quem está lá na seita, você tem aquela do escravo fiel e discreto, né? Se você, lá tem meta. Se você não faz as visitas, se você sai a campo, você é um servo mau, inútil, e você sofre represália lá. Sim, E porque se você uma vez for desligado, você sair deles, você sofre os também. familiares, você sofre, a família não fala com você. Sim, você literalmente é um herege que merece ser desprezado. Essas represálias, Júnior, também são artimanhas de seitas. Sim. Né? Podem ver que Jesus tinha acabado de beijar, Jesus tinha acabado de falar com Judas, Judas estava possuído pelo Satanás lá na ceia, e foi fazer as coisas, e depois Judas vem e beija Jesus, Jesus não dá um tapa em Judas. Jesus permite com que um beijo recebido e dado ali, ele fosse traído por Judas. Então, percebam, essas maneiras de metas, de humilhação. Aí outra coisa, já que você tocou no assunto, Júnior, como a salvação está atrelada a obras, Exatamente. então eles precisam fazer as visitas e eles precisam fazer a evangelização. E a gente vai falar já sobre um pouco sobre isso, mas percebam, irmãos, como que essa questão da exclusividade, da inovação, juntamente com esse corpo governante, seleto, de autoridade divina, que Deus fala com eles e estabelece sobre. Percebam que tudo isso. Agora, imagine o que não acontecia com eles naqueles dias em que Jesus iria voltar. Pelo amor de Deus, como que não deveria ser o clima? Jesus está voltando e nós somos parte. Imagina o envolvimento emocional e, para não dizer espiritual, por parte do maligno, porque o maligno que toma proveito dessas coisas, né? Tá bom, meus irmãos? Então vamos para o nosso intervalo? Vamos lá? Ok? Então eu vou parar aqui a nossa gravação, tá bom? E a gente volta em instantes. Então.